muitas dessas molecadas estão fazendo dinheiro antes mesmo de sair da escola. Eu tenho um aluno lá que está fazendo dinheiro como MC. Aí um outro tá super quase fechando um contrato de futebol. Aí eu falei para ele, eu falei assim, na aula de contratos, e é um dos que mais fala. Nossa senhora, eu tenho um aluno que só fala, ele sabe que eu tô falando dele. Eu virei pra ele e falei assim, você precisa saber contratos, vai assinar contrato com um clube como? Ah, meu pai é advogado, meu avô é advogado. Falei, tá, você vai depender deles? Porque eles não tiveram isso que você tá tendo na escola. O que não te garante que você vai ser melhor do que eles, pelo menos pro contrato? E eles são advogados, eles vão querer um percentual. É bem isso. Falei, você vai chamar seu pai sempre, pô? Ah, não, mas aí eles revisam pra mim. Então, o adolescente, ele tem essa cabeça muito amarrada aos pais que não tiveram essa educação. Mas isso também existe uma construção social nesse sentido, com toda a questão das redes sociais. Hoje, a referência do que esse jovem, esse teu aluno tem, de sucesso, de bem-estar financeiro e de outros aspectos do bem-estar, é o TikToker. Seguidores. Quantidade De seguidores. Não, nós sofremos isso, assim, diuturnamente no direito. Hoje, muitos advogados, eles são contratados não porque o cara apresenta um currículo lá que ele é mestre em alguma área, doutor em alguma área, não. O cara faz uns vídeos bem feitos. E tudo bem, isso não exclui a possibilidade dele ser um baita profissional. Mas isso não deveria ser o critério de opção dentro, vou chamar de um mercado, né? A gente sabe que a advocacia não é bem um mercado, mas vamos chamar aqui de um mercado. Não seria esse o critério ideal de opção para a escolha de um profissional para atuar. Sim. Então, o jovem, esse teu aluno hoje, ele tem outro parâmetro até do que ele quer para a própria vida. E isso enfim, na era em que a gente está discutindo agora já inteligência artificial em Sim. altíssimo nível, é claro que todos nós vamos precisar cada vez mais aí de uma reinvenção profissional, vamos revisitar conceitos e é inevitável que nós temos cada vez mais operar transformações na nossa profissão em curtos espaços de tempo. Algo que nós fazemos, a advocacia mesmo, a advocacia vai sofrer uma transformação extremamente drástica com a inclusão da inteligência artificial, que já está fazendo contrato, já está fazendo o chat GPT, faz petição inicial. Sim. Você viu isso? Sim, mas Gi, eu não sou contra isso. Porque eu acho que aquilo que pode ser automatizável deve ser para a gente usar o nosso tempo para aquilo que o ser humano foi feito para fazer, pensar. Eu concordo com algumas ressalvas. Porque eu não vejo advogado perdendo emprego, eu vejo advogado parametrizando esses sistemas que vão fazer. Mas assim, isso até vai um pouco de encontro com a minha visão geral de mundo. Porque eu também acho que não é porque inventaram a máquina agrícola que colhe lá uma plantação muito mais rápido que o trabalhador rural morreu de fome. Não, teve uma instabilidade momentânea, mas isso Tem que depois... ser reenquadrado. Isso foi realidade. equalizado com o tempo. O meu ponto é que numa profissão... Desculpa. Imagina, Ai, a Tabata voltou a treinar, gente. Eu sigo ela no Instagram, eu vi o que aconteceu com ela. Você vê o podre é porque eu tô tentando treinar. Aos nutricionistas que me seguem, por favor, dê dica de imunidade, porque o negócio é feio. Mas eu acho que numa profissão essencialmente intelectual como a advocacia, e assim, é inevitável que eu não traga isso para dentro da minha prestação de serviço, porque eu não tenho um escritório gigante, eu chamo a minha produção intelectual do escritório praticamente de artesanal, porque é caso a caso, a gente pega, estuda... É a melhor produção que tem. E como que a gente pode pensar numa prestação de serviço nesse molde, inserindo esse elemento da inteligência artificial, da automação, que a gente até pode usar ela até um certo grau, mas ela tem um potencial muito grande. Entendi, E mas como a gente vai criar limite para isso? Como que a gente vai... Mas você concorda que se você tem uma boa cabeça assim, consultiva e tudo, que nem a gente estava falando de assessoria empresarial, né? Numa dessas, você vai estar lá para entender a dor do cliente, porque o cliente não vai chegar para você e falar assim, eu preciso entrar com uma ação de restituição de danos com lucros cessantes e ele não vai saber falar o direito dele. Você precisa entender a dor dele, criar a solução. O tempo que você perde pegando uma inicial parecida que você já tenha usado, adaptando ela para aquele seu cliente, ou escrevendo do zero, que seja,
ou pesquisando jurisprudência. Se esse tempo você colocar na máquina, você vai estar atendendo outros clientes com essa mesma dúvida. Você, o advogado, ele vai identificar a dor do cliente. Mas tem outros elementos externos também. Hoje nós temos, por exemplo, nós temos cartórios fazendo muitos trabalhos que seriam competência do advogado. Nós temos cada vez mais métodos de solução extrajudicial de conflitos que são Sim. positivos, mas com esse conjunto de atribuições, você vê cada vez mais um movimento de afastamento dos advogados, da desnecessidade do advogado estar atuando Naquilo, mas em outras coisas, sim. Pensa. Mas isso não são atos isolados, isso é um movimento que nós observamos. Sim. Sim, pensa assim, se eu enfio direito na escola de fato, os advogados vão começar a dar aula em escola. Ah, não quero dar aula em escola, isso é tudo bem, sensacional. uma E isso é um movimento alternativa. contrário. Isso é um movimento contrário a isso. Você Sim. está criando atribuições e aí tem todo o aspecto também da nobreza dessa missão, que é, de fato, como a gente falou, construir uma sociedade cada vez mais consciente daquilo, do nosso sistema legal, do nosso sistema jurídico, e isso é fantástico. E essa abertura de campo para que um profissional do direito atue também lá nas escolas, no ensino fundamental, no ensino médio, é um movimento contrário a isso. Não, outra alternativa. O advogado que entre em grupos societários, acontece comigo. Tem alguns clientes meus lá de assessoria empresarial que eu tenho um percentual da empresa para ser consultora. Então, eu acompanho das decisões mais importantes, porque eu dou pitaco jurídico. O advogado, ele é que assim, infelizmente, a gente está numa fase de transição, né? A gente aprendeu uma advocacia e exerce outra. A Sim. gente aprendeu a litigiosa e exerce a consultiva. Não, o CPC. Que ano você se formou? Era outro. Eu me formei no ano seguinte, eu me formei em 2015. Não, teve que ser minha primeira pós-graduação. Código Direito Processual Civil. Pra se atualizar. Porque acabou. Mudou tudo. Foi bem Tudo. Eu me formei em 2014. Eu peguei a OAB em 2014. Então, Então, eu peguei o ano da mudança. é. Eu me formei ainda, porque nem os nossos professores saberiam, eles até davam algumas aulas extras de comparativos do que está mudando. Só que a lei, as pessoas acham que muda da noite para o dia. Não, ela vai cortando as beiradas conforme ela foi publicada. Então, os professores também não entraram matando com aquele conteúdo. A questão dos meios de execução, que foi julgada agora só, da CNH, suspensão de CNH, suspensão de passaporte, isso veio com o CPC lá em 2015 e só agora o STF falou, não, realmente pode fazer. Você sabe que a única coisa que eu lembro das aulas que eu tive de comparação, de atualização, e olha que eu fiz uma Direito de São Bernardo, que é uma puta de uma faculdade, foi a respeito da nomeação de tutela cautelar, tutela de urgência, tutela de evidência. Mudaram completamente essa parte de pedir liminar. O que é pedir liminar? Você pede um pedido urgente antes de ser julgado o caso em si. Você mostra a urgência. Isso tudo foi a única coisa que eu fui atualizada durante a faculdade. O resto foi tomando na cara. Não, o meu eu acabei a faculdade, acabei a faculdade não, porque eu peguei a OAB depois de um tempo, né? Eu passei no exame da ordem em 2014, até então eu não atuava, mas eu passei em 2015 e mudou o CPC. Você atuava no quê, Di? Fala mais. Você quer entrar no meu passado. Quero, porque você atuava com uma coisa que eu quero falar. Eu fazia shows de sertanejo na noite paulista. Eu tive essa fase. Não é fase. Foi É uma um fase. talento. Era bom pra caramba. Não, é nada. Não, foi uma fase divertida. Como é que foi isso? Na época da faculdade, eu tinha um colega, que é o Gabriel. Inclusive, o Gabriel é nosso colega advogado, filho e neto de advogados, assim, extremamente. Aliás, era neto, né? Porque o avô dele, infelizmente, faleceu agora, mas eram dos advogados. Eu odeio perder vovô. Nossa, eu acompanhei, pelo amor de Deus. Mas o avô dele era um dos advogados mais antigos aqui da cidade. Então ele veio do Mato Grosso para fazer faculdade aqui e a gente cantava junto lá na faculdade mesmo. E aí o pessoal começou a falar, vamos cantar na balada tal, na festa tal. E a gente foi. Assim, mas totalmente despretensiosamente.
E depois que terminou a faculdade, ele voltou para o Mato Grosso, mas eu ainda tinha os contatos do pessoal das casas e tal, e a gente vinha fazendo algumas apresentações. Sim. E aí E fui. você conhece São Bernardo É, inteiro, né? imagina. Fui fazendo showzinho e isso durou um tempo, assim, mas eu me diverti bastante. Hum. Eu falo assim, outro dia até me perguntaram, isso aí foi um sonho que você deixou de lado? Não, meu pai entrou muito na pilha de, vamos profissionalizar, tal. Eu, Do assim, seu pai, geralmente a família que breca, né? não, meu pai é maior incentivador, assim, dessas loucuras, meu pai é meio doido também. Eu amo Mas, seu pai. não, você conhece, você sabe, ele é doido, é doido. Mas aí, enfim, acabou que chegou uma hora que eu preciso começar a trabalhar, preciso ganhar dinheiro, porque eu tava totalmente assim, tava com 22, É, o 23 artista anos. pra bombar, ou ele viraliza, ou ele tem É, que ter um puto investimento em carreira, nessa né? época que eu tava fazendo, que eu fazia show, ainda não tinha essa força a internet. Tava Sim. começando esse movimento do pessoal, não fazer mais tiragem de CD, Uhum. não depender mais tanto de rádio, de televisão. Hoje o cara precisa cair no YouTube e bater 1 milhão de views em 24 horas e acabou. Uhum. Só que também, do mesmo jeito que esse sucesso ele vem muito rápido e de uma forma mais simples, ele também tende a durar menos, né? Sim. Música hoje, produção artística é cada vez mais descartável. Informação no É geral, né? volátil, né? Informação é muito descartável hoje. Então, o Sim. cara precisa estar ali toda hora tentando fazer alguma coisa. E aí, enfim, chegou eu lá com os meus 20 e poucos anos e na casa dos pais e não tinha R$ 1 no bolso me bancar, eu preciso trabalhar. E aí foi que eu já tava com a faculdade de Direito, tava com o diploma no bolso, falei, vou fazer o exame da ordem, né? Passei no Uhum. exame da ordem e montei meu escritório.